Você está ouvindo Em Signo, um podcast que procura sentidos e significados na arte de ensinar algo a alguém. Uma produção de Pedro Bittencourt. Olá, colega, eu sou Pedro Bittencourt e no 6º episódio de Em Signo contarei breves histórias sobre o abandono e suas 1000 faces. Se você gosta ou se identifica com esse tipo de programa, me ajude a fazê-lo crescer compartilhando com os seus convivas. Me siga no Twitter, @profebitten, no Facebook, sou Prof. Pedro Bittencourt. Você encontra esses programas em soundcloud.com/emsigno ou, se preferir, no YouTube. Todos os links estão na postagem. Para comentários, críticas, reclamações, sugestões de pauta ou vontade de participar do programa, me envie um e-mail para contato@pedrobittencourt.com.br e fique agora com o programa. Esse é um episódio que tenta falar sobre o desapego. Fala também sobre projetos, seja iniciados, finalizados ou destruídos. E quem sabe venha também a falar sobre perspectivas de futuro e carreira. Ou talvez não seja nada disso, ao mesmo tempo em que é tudo isso, sei lá. No final das contas, a gente pode chegar à conclusão que seria melhor sequer ter sido gravado. Mas essa aí eu vou deixar para o universo. A primeira história é de dezembro de 2015, mas poderia ter sido escrita na semana passada, sem muitas alterações em detalhes. A segunda vem sendo escrita ano após ano, e eu ainda não sei como finalizar. Ato número 1. Todo dia é uma guerra diferente, mas o inimigo é sempre o mesmo. Uma amiga me contou sobre essa ideia de fazer salada no pote. Basicamente, após a sua compra semanal da feira, você chega em casa, lava tudo bem bonito, seca as folhas, corta, pica, rala o que for e prepara porções individuais de salada, armazenando elas em potes de vidro. A dica é: seque muito bem as folhas e coloque por cima dos legumes, ou seja, por último. Isso evita que a umidade destrua toda a brincadeira e te permite ter uma refeição praticamente fresca no momento em que você bem desejar. Para um cara como eu, que mora sozinho, é uma mão na roda. Além da praticidade de poder chegar em casa, abrir a geladeira, pegar um pote de salada e jogar no prato para comer, evita todas aquelas perdas de comida, principalmente de verduras. Na primeira semana funcionou até que bem. Eu levei mais horas do que tinha imaginado no começo, muito pelo fato de não conseguir secar as folhas direito. Mas aí a gente se distrai como pode no processo, ouvindo uns bons podcasts. Me perdi um pouco no preparo dos tais molhos de salada. Eu achei que eles eram essenciais para conservar a comida, mas me enganei. Resumindo, eles não são necessários, eu não gosto de molho de salada e no final ficou uma grande merda. Eu tive que sambar um pouco para comer de algum jeito. Na segunda semana, não fiz nada. Não saí para comprar comida porque eu não estava num dia bom. Então tivemos aí alguns dias de alimentação improvisada, porque, se a semana começa mal, ela tem tudo para continuar mal. Acho que eu comi macarrão por uns 3 dias seguidos. Na semana seguinte, acordei de bom humor no dia da feira e saí comprando todos aqueles belos quitutes que tanto gosto. Fiz as saladas um pouco mais rápido, pegando a prática feito um Masterchef, e deletei a ideia rara dos molhos. As fotos dos potes ficaram lindas e postei em alguma rede social aí. Comi os primeiros dias, tive uns outros dias ruins e 2 potes sobraram por uns 10 dias na geladeira. É evidente, portanto, que a semana que se sucedeu não teve saladinha, nem as outras dezenas de semanas que vieram depois. Rúcula estragada forma uma pasta muito nojenta. Eu gosto dessa ideia de decorar a casa. Melhor dizendo, eu gosto da ideia de ter uma casa cuja decoração reflita um pouco mais o meu estilo, a minha cara, meio que o meu modo de viver. Então você já pode imaginar as centenas de fotos que marco com um coração no Tumblr e no Pinterest, os painéis bedroom, outdoors, living room e essas porra toda. Certo dia, tomei a decisão de ir pro braço e comprei 5 almofadas coloridas.
E é basicamente tudo que eu fiz nesses 20 meses que moro aqui. Dentro do box do meu chuveiro tem uma lata vazia de cerveja há pouco mais de um mês. Tem também um banco de plástico com um balde em cima que eu uso para tomar banho quando falta água, um tubo de cloro para tirar mancha de mofo, uma esponja velha e um enorme tufo de cabelos, resultante de várias lavagens sucessivas. Segundo contas por cima, estimo pelo menos uns 20 banhos ali. Isso dá uma ideia da última vez em que eu lavei o banheiro. Tem uma garagem com 2 carros, na verdade só um digníssimo Chevette 1978, cujo motor eu fiz o favor de fundir por falta de cuidado. Sendo mais justo comigo mesmo, eu não sei se foi isso o que realmente aconteceu. Até hoje eu não tive coragem de mandar arrumar por medo do pior. O outro carro, que não se encontra comigo atualmente, é um Palio 2006, em ótimo estado até semana passada. Fundi o motor viajando para casa dos meus pais. Uma das maiores vontades que eu tinha ao me mudar para uma casa era a possibilidade de ter um quintal grande, com terra, na qual pudesse plantar e cultivar fruta, legume, flores. A casa onde eu moro tem tudo isso. Uma laranjeira, um pé de goiaba, 2 de pitanga e uns 3 pés de café. Tem uma roseira que às vezes dá umas flores bem bonitas e gigantes. E mato, muito mato. Um capim infinito que algumas vezes eu comecei a cortar, mas nunca terminei. Hoje ele está tão alto que bate no peito. Eu tenho 2 televisões em casa. Uma delas não funciona. Na outra eu assisto basicamente filmes com o computador conectado. No quintal de trás da casa tem um fogão velho. Ali também está uma escrivaninha velha de computador, desmontada e sem os parafusos, que foram roubados com todas as minhas ferramentas num evento escolar no começo desse ano. Além da minha cama, eu tenho uma beliche montada no escritório /quarto de visitas, que no momento está completamente ocupada com papéis, roupas usadas, documentos antigos, muitas mochilas e uma série de artigos diversos que não têm seu espaço correto na casa. A beliche possui 4 colchonetes, 2 em cada cama. Tem tubos de PVC e de papelão espalhados sobre ela, garrafas plásticas e sacolas de supermercado. Sobre uma pasta na cama de baixo, dá para ver um pouco de serragem da madeira corroída por cupins pertencente ao estrado da cama de cima. O escritório possui também 2 mesas, 2 estantes e uma poltrona. Todos eles estão empilhados de bagunça. Tem uma cadeira com roupas lavadas da semana retrasada que deveriam ter sido passadas. Quando eu saio do banho, passo lá e pego alguma camiseta do monte. E assim por diante. Ato número 2. Um projeto de fracasso anunciado. Professores às vezes são invejados por possuírem férias 2 vezes ao ano. Na realidade são 30 dias de férias durante o mês de julho, mais um recesso entre o Natal e o início do próximo ano letivo. É nesse período que você pode ser mandado embora ou ter o seu número de aulas completamente alterado sem tanta dor de cabeça por parte do seu empregador. O período de férias é utilizado para descansar, viajar, colocar as ideias em ordem, ficar com os amigos e as pessoas que se quer bem, fazendo coisas boas para a alma e para o corpo. Ou, no meu caso, passar dias seguidos fazendo vários nadas e me entupindo de substâncias horrorosas para a alma e para o corpo. No terço final das férias, consumido pela culpa, eu pego a lista de atividades que tinha planejado e tento fazer 2 ou 3 dali com um pouco sucesso. Então, antes do início do semestre letivo, dependendo do nível de dedicação que eu consegui me propor, passo a planejar alguns projetos pessoais e profissionais, geralmente dedicados a alguma melhoria no processo de ensino-aprendizagem. Procuro por artigos em revistas de ensino, tutoriais de experimentos didáticos,
relatos de outros professores sobre suas vivências em determinados assuntos. Inspirado por esses profissionais, elaboro rascunhos de projetos, mergulhando por alguns dias nessa proposta e já imaginando os seus resultados. Maravilhosos, perfeitos, revolucionários, agora vai dar certo, finalmente as coisas funcionarão. O semestre tem início, os projetos são apresentados e, obviamente, eu não recebo o feedback que eu havia esperado. Afinal, criei para mim mesmo um cenário com chance perto de zero de acontecer. Então a frustração aparece e a resignação se instala. Em outras palavras, é mais um projeto que morre antes mesmo de nascer de verdade. E assim por diante. Eu recebo críticas, inclusive, de alunos por conta desse pessimismo todo. Segundo suas falas, eu não posso desistir de uma ideia simplesmente porque ela não deu super certo logo de cara. É o mesmo que eu ouço da terapeuta, da companheira, dos colegas. E concordo com tudo isso. Eu só não sei como lidar, entende? O trabalho de um professor é frustrante demais. É muito conflitante, contraditório, contraproducente. Saber que eu tenho uma turma de 30, 40, 50 estudantes com o objetivo de ensinar algo e que no final do processo poucos deles terão aprendido. Porque a matéria é difícil, porque eles não querem aprender, porque eu não quero ensinar. São argumentos bobos, são respostas fáceis, simplistas, que reduzem pessoas a vagabundos e processos a difíceis. Se as coisas fossem fáceis assim, alguém já teria resolvido. E assim por diante. Enquanto aplico provas, eu caminho pela sala, conferindo o que os alunos estão fazendo, numa tentativa de coibir consultas não autorizadas ao colega, ao material didático ou ao celular nos seus bolsos, a famosinha cola. Costumo levar alguma coisa para ler, já que eu acho cansativo e chato demais esse processo todo. Na maior parte das vezes, levo um livro de física ou de ensino da minha estante, já que tem muita coisa que eu ainda não li ou que não entendi direito. Bastante coisa, por sinal. Em uma dessas leituras, o professor Rafael Grise, citado por Edilane Vagula, nos diz o seguinte: ao mestre não cabe povoar de ideias o cérebro dos alunos, mas encorajá-los e guiá-los nas aventuras do ato de ideação. Ao aluno não cabe armazenar conhecimentos na forma como foram verbalmente asseverados por outros, mas experimentar e refletir. A função do mestre em relação ao aluno não é a de fazer reter, mas a de fazer pensar. Em síntese, não só instrução, mas também educação. O professor não pode ser apenas um fornecedor, e o aluno não é um consumidor de ideias envoltas em vocábulos. Cabe ao professor, e nisto consiste a prova de seu domínio da genuína arte de educar, submeter o objeto de estudo a um tratamento didático, isso é, organizar o conteúdo, a exposição, os exemplos, ilustrações, exercícios, experimentos, etc., de tal forma que, oferecendo aos alunos, apresente as condições necessárias e suficientes à realização do ato de elaboração de ideias claras e distintas acerca do objeto por parte dos alunos. Em outro livro, Celso Vasconcelos escreve: se a escola não tem como destinação essencial o ser alguém na vida, se não é garantia de progresso, de ascensão, qual o seu papel? Se não podemos pensar a escola no sentido estritamente utilitário de fornecer pessoas qualificadas ao mundo da economia, se a finalidade última da escola não está na preparação para o mercado, onde está então? E nessas horas o meu cérebro entra em parafuso. Eu olho em volta, olho para o livro, olho para a janela e penso: o que a gente está fazendo aqui? Qual é o sentido disso tudo? Por que nós começamos isso mesmo?
Talvez eu devesse passar esse tempo lendo quadrinhos, né? Epílogo, para que tudo isso? Se você chegou até aqui, é provável que goste muito da minha pessoa ou que também tenha os seus momentos de reflexão sobre a sua existência, seja na prática profissional ou no cotidiano pessoal. De todo modo, fico grato por poder compartilhar esta sessão de terapia grátis, uma análise de mão única com tudo para dar muito errado. Apesar de todo o pessimismo que deliberadamente deixei transparecer, acredito que ainda não signifique o fim de toda nova ideia ou uma admissão total de fracasso. Praticando um pouco a gratidão, devo dizer que projetos acadêmicos iniciados nos últimos tempos têm dado seus passos, mesmo que tímidos e reticentes. Parece que esse é o jeito certo das coisas serem, afinal. Esse podcast é prova disso. Todo episódio é o último episódio. No meio de tempestades internas, continua resistindo, e isso me parece bom. Até quando, eu não tenho a menor ideia, e nunca saberei. Mas, como em toda guerra sem fim contra um inimigo escondido, nós devemos vencer um dia de cada vez.